Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia e também quem mais está por trás dessa guerra. Então muitas pessoas pediram para falar desse assunto aqui esse assunto envolve então a geopolítica mundial. Então assim, é importante a gente saber o que está acontecendo aí. Nós que somos da educação, a gente tem que entender, porque é um assunto que está sendo debatido em qualquer lugar que a gente vai, seja na família, na escola onde você trabalha. Então assim, estão trazendo esse assunto para vocês aqui. E vamos falar sobre essa guerra que já vinha sendo anunciada há muitos anos. E vamos falar um pouco aqui também de Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia. E vamos falar também sobre o grupo denominado Batalhão de Azov, que é um grupo paramilitar muito influente e que atua dentro da Guarda Nacional Ucraniana. E para dar seguimento aí, pedir a você ainda que não é inscrito, que se inscreva no canal aí. Inscreva aqui embaixo, clica em inscreva-se. Deixe o seu curtida e seu like. Então deixe o seu joinha, deixe o seu comentário aqui e ative o sininho para que você receba todas as notificações, pessoal. Então assim, vamos lá. Então assim, assistimos nos últimos dias na grande mídia aí a questão da invasão da Rússia na Ucrânia. Essa guerra já era prevista há muitos anos pelo desenrolar dos fatos que vinham incomodando os russos e que os russos se sentiram ameaçados com a presença da Rússia, eles vinham cercando, na verdade, os russos, e com a aproximação entre Ucrânia e Estados Unidos, escancarou, então, esse embate. Com a dissolução da União Soviética, Gorbachev havia feito um acordo e que o Ocidente desmantelaria a OTAN e, por outro lado, a Rússia desmantelaria o Pacto de Varsóvia. E a Rússia, então, cumpriu seu acordo que foi feito, a Rússia cumpriu seu acordo e a OTAN, por outro lado, não cumpriu o acordo que foi feito na época. Depois foi feito então um novo pacto, um acordo aí, para quê? Que onde está previsto que a OTAN, ela não daria nenhum passo além daquilo que teria dado, mas contrariando os acordos, tanto o primeiro como o segundo, a OTAN deu vários passos além do que poderia, e a OTAN também incorporou a Polônia e os países bálticos e outros da área do Pacto de Varsóvia, nessa questão aí. E os Estados Unidos fizeram o expansionismo, usando outros países europeus, uma espécie na verdade, aí de vassalos nesse jogo de xadrez. E observe nesse mapa que estou colocando aqui para vocês na tela, esses 14 países aqui em destaque de amarelo aqui para vocês podem observar que eles foram ingressados na OTAN a partir de 1997, cujo objetivo é de espremer a Rússia, invadir, destruir também a Rússia. E com isso, então, vocês podem perceber aqui nesse mapa que falta somente a Ucrânia, que está aí no meio, para fecharem o cerco à Rússia. Então, só lembrando a todos que já tentaram, na verdade, já quiseram até tomar a nossa Amazônia aqui, assumir uma parte da Amazônia aqui, e a Rússia foi fundamental para que não deixasse que eles tomassem isso aqui, para colocar bases deles, dos americanos, da OTAN e de outros aí, e assim tirar a soberania de nosso país. Na verdade, eles entenderam o que estava fazendo a jogada deles, que na verdade eles só queriam entrar para a Amazônia para eles observarem mais e estarem perto aqui e montarem suas bases dentro do nosso país. E eles querem colocar a Ucrânia. Por que a Rússia ficou irritada com isso aí? Porque, como você mostrou no mapa aí, aqui a Ucrânia, que está a única que sobrou aqui desses países que ainda que não faz parte da OTAN, eles querem colocar ela na OTAN. E com isso, o que vai acontecer? Deixará a Rússia em total fragilidade diante do Império Americano, já que uma base da OTAN dentro do território ucraniano deixaria a OTAN, que está a serviço dos Estados Unidos, ou da política de expansão dos Estados Unidos, com mísseis apontados para a Rússia e com possibilidade de atingir a Rússia, e isso aí em poucos segundos. Daí então a preocupação da Rússia com a Ucrânia, que gerou então esse conflito. E o lado do leste da Ucrânia, que é próximo do país de Putin, falam muito a língua dos russos e sempre tiveram uma cultura russa, sempre quiseram uma aproximação com os russos, isso desde a separação que o país sofreu com o fim da União Soviética. Já do lado oeste da Ucrânia, que é o lado oposto, sempre quiseram também uma aproximação com a União Europeia. É isso mesmo. Então, assim, tem uma divisão dentro do próprio país. Então, e os representantes da Polônia, Alemanha e França foram até o presidente ucraniano na época, que era o Viktor Yanukovych, e para tentar levar a Ucrânia
para a União Europeia, mas ele então resistiu em fazer parte, por sua ligação que ele tinha com o governo russo, e manteve firme. Daí, por ele não ter aceito essa aproximação com a União Europeia, forjaram então os movimentos contra o governo ucraniano, e na época, e na tentativa de desestabilizar o governo, com isso pediram então a queda do governo entre o final de 2013 e início de 2014. Lembrando aí também que esses protestos foram incentivados por aqueles do lado oeste do país, onde tinha uma população mais pró-União Europeia, e ao qual tinha um grande interesse de ver o país aliado dos europeus. Enquanto isso, a outra metade da população se mantinha no ideal de que o país deveria permanecer aliado à Rússia, e com isso logo trataram de derrubar o governo que foi eleito democraticamente. Numa grande parte dos deputados da época fizeram seu impeachment durante uma viagem que ele fez a Kharkiv, e que é a segunda maior cidade da Ucrânia. Traduzindo, pessoal, assim, todo esse imbróglio aí, eles queriam que ele cedesse às pressões e entrasse no jogo que propôs para ele. Ele foi contra. Então, assim, a partir desse momento, eles o descartaram. Então, entre os 450 deputados que tinham lá na época, 328 deputados foram favoráveis, então, pelo impeachment. Ou seja, mais de 2/3 do Congresso, ao qual a Constituição exigia, mas ela deixava claro também, ela pedia mais, tinha que ter pelo menos 2/3, ela conseguiu, mas deixava claro também nessa Constituição lá, que para fazer esse tipo de ruptura no governo, precisava dessa votação que foi feita, e além da votação que foi feita, que foi necessária, para que, na verdade, conseguir os votos necessários, eles precisavam também passar por uma comissão de inquérito, que essa comissão, então, ela iria analisar o que foi colocado em pauta do impeachment e ver se tinha motivo para tal, se isso ficou caracterizado como um golpe. Então, isso ficou caracterizado como um golpe, já que feriu o próprio princípio constitucional do país, e um governo interino assumiu até que outros meses depois teve eleição, então elegeram outro presidente, na verdade, que tinha um discurso aí pró-Estados Unidos, pró-OTAN e pró da União Europeia. Em análise, vale para qualquer país, se passou por cima da Constituição, todos nós entendemos que então foi um golpe então que aconteceu. Depois de tudo que ocorreu dessa primeira parte que nós falamos aqui, surgiu então o batalhão de Azov, que ele foi fundado por hooligans. Que são os hooligans, pessoal? São aqueles torcedores que brigam ferozmente nos estádios. Vocês devem ter ouvido falar desses hooligans já, que chegam até tirar a vida de outros torcedores por causa do futebol. Eles foram até banidos dos estados, muitos acompanharam isso aí, que eles foram até banidos de muitos estados aí, de participar de Copa do Mundo, de outros eventos aí, porque pelo poder de violência desse grupo, que eram torcedores que na verdade eram torcedores fanáticos de alguns clubes, como de futebol, como o Clube Metalist, e também que é de Kharkiv, e a segunda maior cidade do país, do time do Spartak, e também do time do Spartak Moscou. É uma aliança entre russos aí, que são contra o governo do país. Só deixar claro aí, esses russos aí que fazem parte desses hooligans aí também, são pessoas contra o país, assim como nosso país também tem pessoas que são pró-governo e outros oposição. Lá também tinha esses hooligans que são contra o próprio governo da Rússia e que também se aliaram a esses da Ucrânia. Então, e os propriamente hooligans ucranianos, eles juntaram então assim, esse grupo, ele ganhou apoio de empresários, eles tiveram treinamentos e etc. E várias pessoas começaram a aderir ao grupo. Eles têm até como referência a defesa da supremacia branca. É isso mesmo, eles acreditam e trabalham para ter uma nação de brancos puros. É isso mesmo, pessoal. Mesmo pensamento defendido por Hitler em outros tempos aí, tão próximo que tivemos aí tão recentemente. Pessoas com experiências em combates que vieram da Geórgia deram treinamentos para eles. E também eles passaram a ter muitas armas à sua disposição. E pessoas de diversos países que são adeptos ao movimento se uniram a esse grupo. E eles têm uma bandeira como símbolo nazi, chamados de Wolfsangel. E eles negam veemente que sejam nazistas. Claro que eles devem negar, porque não pode estar defendendo isso.
mas a gente estudando a fundo aí, a gente pode notar o quanto eles são perigosos e com muitos fatos que comprovam seu pudor violento aí. E eles já atacaram templos religiosos, crimes de guerra, desaparecimento de inimigos, tortura, agressões sexuais contra mulheres, perseguição de minorias, como judeus, negros, ciganos e gays. Daí vocês me falam, mas o presidente ucraniano é judeu. Você acredita nisso? Temos um negro na Fundação Palmares também que persegue negros. Temos uma ministra que é mulher que defende o machismo e por aí vai. Só para que vocês entendam aí essa questão, porque muitos podem tentar colocar na cabeça de vocês uma coisa aí, mas a gente tem que estudar a fundo, estudar muito para que a gente está divulgando essas informações, e isso aí faz parte da história, e com a história tão contada, tão recente que aconteceu e que está acontecendo e que vai ser contada muitos anos pela frente ainda. Então assim, esse grupo ele defende lá uma Ucrânia contra a Rússia, com um povo loiro, que seja uma raça superior e aos demais seres humanos. Eles têm simpatia de mais de 22 países aí, de pessoas que se ingressam nesse grupo. E esse movimento, após o golpe contra o presidente da Ucrânia, que foi deposto, passou de um grupo paramilitar para uma guarda nacional do país. Vários grupos para fazer parte dessa força, dentre eles, então, esse grupo que eu citei. Então, assim, podemos afirmar que dentro do exército ucraniano tem uma ala nazi, como disse, de pessoas que defendem uma raça superior, julgam, na verdade, que é uma raça superior, de somente brancos, puros, mas que para o governo, o que importou para ele foi a violência que eles têm para ser usada a favor contra seus adversários. É algo que precisa ser banido urgente, a história não permite que isso aconteça novamente, mas assim, o governo aproveitou a violência que esse pessoal tinha e carregou para junto dele, para colocar dentro dessas forças, na Força Nacional lá, porque eles sabem do poder de violência que eles têm. Então, o governo quis usar isso a favor deles, então. E esse grupo supremacistas foram financiados por milionários e também por donos de time de futebol, que teve também treinamento por parte do governo americano. O próprio Pentágono pressionou os parlamentares lá para que fosse aprovado. Na verdade, tinha sido negado. Depois eles fizeram uma emenda lá e conseguiu que fosse aprovado no parlamento esse treinamento para esse grupo. E em seguida criaram até o partido desse movimento, que chegou até colocar seu líder partidário na política, onde chegou a ocupar o cargo também de destaque no governo. E a Ucrânia hoje é governada por um ex-comediante que gravava coisas sobre a política da Ucrânia, e ele então ficou logo famoso e sendo então eleito posteriormente ao maior cargo do país. Eles trabalharam o nome desse comediante numa série que passou pela toda a TV local lá do país, e para assim deixá-lo então famoso e então conquistar a população. E ele já entrou para o governo como um opositor fabricado pela mídia para se opor a quem? Ao presidente Putin. Então, e quem é o Putin, então, que é o presidente da Rússia? Ele já foi um agente secreto da KGB, foi ministro do Boris Yeltsin. Com a renúncia do Boris, então, Putin ele foi eleito presidente da Rússia. E já no primeiro turno, ele ficou reeleito também, já foi reeleito logo em seguida, ficando assim por 8 anos seguidos do cargo. Então, depois de 8 anos, ele elegeu um sucessor em 2008, que ficou por 4 anos, e o Putin então retornou 4 anos depois para ser presidente novamente e está no cargo que foi de 6 anos, foi prorrogado esse prazo para 6 anos do mandato, e ele então em 2018 ele foi reeleito. E agora em 2021 foi sancionada uma lei que permite ele concorrer a mais 2 mandatos. Com isso, poderá ficar, então, como presidente até 2036. Ele tem 2 filhas, a identidade delas nunca foi divulgada, nunca foi revelada, por questão de segurança, e ele é considerado no país como alguém que resolveu o problema da Rússia após a queda da União Soviética. Putin, então, resolveu invadir a Ucrânia após ver um aliado dos americanos no seu quintal, apoiado por grupos contrários ao que ele acredita, e ainda negociando com opositores do comércio europeu. Então ele viu diversos países do entorno da Rússia sendo anexados à OTAN, e assim, o que acontece? A Rússia ficou cercada por países que podem tentar invadir seu território, e a qualquer momento, Então assim, os Estados Unidos deram um grande passo para isso,
Entendemos que tudo deve ser sempre baseado no diálogo aqui, na paz, mas para os russos eles tinham a opção de tentar negociar, por outras vezes, como antes negociaram, e a OTAN não cumpriu, e os acordos, né? Então, assim, eles irem. Então, o que eles viram? Sentiram o direito de fazer, então, o ataque. Lembrando que a Rússia possui hoje mais de 6.000 ogivas nucleares, é o maior gigante nuclear que os Estados Unidos têm, de oponente aí. É também hoje o maior aliado da China em várias frentes, e fazem de tudo hoje, então, para consolidar então a Rota da Seda, que irá mudar o comércio que hoje é feito assim, e que também incomodou os americanos. É isso aí, pessoal. Então, trouxemos essas informações aqui para vocês. Esperamos que o governo ucraniano, quanto o governo russo também, e os Estados Unidos, que estão por trás disso, possam negociar e chegar a um acordo de paz que possa desfazer a ameaça aos russos, e assim os russos possam deixar então essa guerra. E sabemos que não depende só também de um lado, isso depende de muitos, tem que ceder nisso aí. E torcemos aqui pela paz, que para que tudo possa se resolver logo e que esse conflito possa ser resolvido da melhor forma aí. E qualquer momento nós podemos estar trazendo mais informações aí que faz parte da nossa história aí, da geopolítica mundial. E qualquer momento nós trazemos mais vídeos com mais informações para vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.